Orar? Vamos orar, né? Vamos orar aqui. Pai, nós te agradecemos por o dia de hoje e continuamos contando os nossos dias, contando como o Senhor nos tem prometido, como o Senhor tem nos garantido que haveria sabedoria nos nossos dias e que o Senhor nos daria unção a todo momento para podermos romper e avançar. Tomamos a nossa porção de hoje, tomamos o pão nosso de cada dia, tomamos a unção para esse dia e continuamos pedindo, Senhor, provê de sabedoria, de entendimento, provê, Senhor, de unção, provê de manifestação e de verdade nos nossos dias. Que possamos decidir sabiamente, todos os dias e todos os momentos, que sabiamente possamos decidir pela Tua vontade e pela Tua bondade. Que o Senhor possa nos conduzir com graça, com unção, com vigor, e que o Senhor nos dê discernimento, para que a nossa mente não seja reprovada diante do Senhor. Nos dê, Senhor, sabedoria, para que possamos ver e nos dê discernimento, para que possamos entender, Senhor, a cada momento, para avançarmos no Teu reino. Que o Senhor também nos dê visão. Ative, Senhor, os dons espirituais. Pedimos que o Senhor desligue, Senhor, todo dom vindo da alma, mas nós acessamos os dons que vêm do Espírito e que o Senhor nos conduza com verdade e soberania, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos lá, nós estamos já no terceiro dia, 3 de 5, né? Que é os nossos propósitos semanal. Então, nós estamos no terceiro dia falando acerca do contexto dos cananeus. Quem são os cananeus? Os zelosos, aqueles que mantêm um zelo, porém não pertencem ao povo. Ou seja, é o que o Senhor Jesus disse como os fariseus. Eles são zelosos pela palavra, são zelosos pelas as ordenanças, são zelosos e criteriosos, porém o coração está longe. É uma das características do ser cristão na verdade, o ser e não fazer. É isso que nós estamos falando. E entrando aqui, então, na vida de Balaão. Balaão, um homem que viu, tinha visão aberta. Balaão era uma pessoa que tinha um contato com o Senhor. Ele ouvia o Senhor, ele pedia direcionamento. Mas você vai ver que ele tinha um coração inclinado para as coisas dessa terra e ele era um que colocou Israel debaixo de uma maldição, né? No caso de Baal Peor. Você vai ver que esse caso de Baal Peor, ele ficou marcado em várias coisas. Esse caso de Balaão, ele ficou marcado mesmo, né, em várias coisas. Por exemplo, Deuteronômios, abre aí, Deuteronômios 4:3. Ele diz assim, na verdade, Deuteronômios 4, né? Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprires, para que vivais e entrais a possuir a terra que o Senhor teu Deus, o Senhor, Deus dos vossos pais, vos dá. Nada acrescentarás à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal Peor, pois a todos os homens que seguiram a Baal Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Então veja, no caso de Baal Peor ali, foi um caso muito, muito significativo, que marcou a nação. Vamos para um outro caso aqui que cita isso daí. Por exemplo, Salmo 106, 28. 106,
27 e 28, diz assim, e também derriba entre as nações as suas descendências e os dissipa por outras trevas. Também se juntaram a Baal-peor e comeram o seu sacrifício dos ídolos mortos, assim como tais ações os provocaram a ira e graçou peste entre eles. Deixa eu ver aqui outro. Por exemplo, Josué 22, 17. Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor? Ou seja, irmãos, olha o tempo que já tinha decorrido, e Josué estava dizendo, vocês lembram daquilo que foi feito lá em Peor? E que até hoje não estamos purificados ainda, porque houve peste no meio do povo. Veja como foi profundo o pacto, como foi profundo a destruição. E isso foi uma estratégia de Balaão. Estamos dizendo de uma pessoa que conduzia o rebanho, nós estamos dizendo, perdão, de conduzia um dom, uma pessoa que possuía uma habilidade de ver, e a gente vai ler agora números, né? A gente vai voltar aí para essa história de Balaão, uma pessoa que tinha toda uma habilidade, Josué 22, 17. Uma habilidade de ver, ele tinha uma habilidade de ouvir o Senhor, e veja que ele consultava o Senhor em todas as situações. Isso era Balaão. Ele consultava, ele fazia ali, ele buscava, mas ele deu uma estratégia tão violenta para destruir Israel, que isso ficou marcado por geração em geração. E depois, essa característica de Balaão, ele ficou tão definida que ele passa a ser um espírito. Veja que esse cara, ele marca um espírito, como Jezabel, que foi uma pessoa que deu nome a um espírito, assim também Balaão ele fez isso. A gente vai ver, por exemplo é bom, né? A gente vai ver, por exemplo, que Balaão, depois, em Apocalipse 2:14, Apocalipse 2, na verdade, do 12 ao 16, 17, nós estamos vendo uma carta escrita à igreja de Pérgamo. E a palavra Pérgamo significa uma altura elevada. Pérgamo. Uma altura elevada. Ou uma fortificação. E ele vai falando ali acerca da igreja, né? No verso 13, ele diz que conhece o lugar que ele habita, o trono de Satanás e tal, mas também conhece a fé, o Senhor Jesus está dizendo. Mas no verso 14 ele diz assim, tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. Veja que Balaão se tornou agora um modo doutrinário. Balaão, ele teve agora uma conduta tão, tão, tão baixa, que ele se torna uma doutrina das trevas. E que doutrina era essa? Tá? Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Então, a forma de Balaão agir, ou a manifestação de Balaão, é que ele provocava ciladas,
fazendo com que o povo entrasse em um nível de prostituição e idolatria. É a mesma coisa de Jezabel, que também ele fluía, fazendo com que o povo comesse das coisas sacrificadas e também ela como que eu posso falar? Andava em prostituição. Você vê que é a mesma área de Jezabel, porque Balaão ele entra em um contexto muito forte de feitiçaria. E é o que nós costumamos chamar de feitiçaria evangélica. Tem muitos cristãos andando debaixo da feitiçaria evangélica. O que seria essa feitiçaria evangélica? Eles têm eles têm visões, eles têm audições, eles têm sonhos, eles têm tudo isso, mas tudo isso conduz para destruir a igreja e não para edificar. Tudo isso serve para montar cilada contra o povo de Deus. Nós começamos ontem a falar acerca disso. Ah, mas o Senhor está falando comigo, o Senhor está falando, tá, mas espera aí. Aonde vai ser, qual é o fim desse o Senhor está falando? E qual é o fim dessas visões que você está tendo? Se o fim de tudo isso é destruir a igreja, é colocar cilada aos pés dos irmãos, é fazer com que os irmãos fiquem chateados, fazer com que os irmãos fiquem, como diz, que os irmãos sejam feridos, provocando um nível de feitiçaria, um nível de dolo. Então, meu irmão, isso não provém do Senhor. Na verdade, o fim disso tudo não chega no Senhor. Esse seria o zelo o zelo pelo templo, o zelo pela construção, é o zelo pela estrutura e não pelos princípios. Porque uma coisa é você zelar os princípios do Senhor, e quando você zela os princípios, você é provido de amor. Quando você mergulha nos princípios do Senhor, você é provido de amor. E esse amor, ele então te gera uma capacidade de ensinar os irmãos. Porém, quando nós somos providos de religião ou religiosidade, esse zelo nos faz, como que eu posso dizer, destruir os irmãos pelo zelo da palavra. Então, eu passo a ser um destruidor da casa e não um edificador da casa. Nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes nós estamos mais na doutrina de Balaão do que em uma manifestação dos dons espirituais. Mas voltamos aqui para Josué, capítulo 22, Josué não, perdão, Números 22, né, que nós estávamos lendo. Terminamos no verso 20, que ele diz: Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse: Se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te e vai com eles. Todavia, farás somente o que eu te disser. No verso 21, então, a gente vai ver agora Balaão indo com aqueles homens. Ou seja, ele recebeu Números 22, verso 21. Você vai ver que agora ele recebe uma liberação, entre aspas, ele está liberado agora para ir para aquele lugar. Irmãos, o Senhor já tinha dito que não. Eu volto aqui, sabe? Tem muitas pessoas que insistem em coisas e isso daqui para mim como que eu posso dizer? Me fugiu a palavra aqui, mas pessoas que ficam insistindo em coisas que você já sabe que não. Você sabe que está errado, você sabe que não é o momento, mas fica insistindo. Ah, não, mas o Senhor está liberando. Não, mas o Senhor deixou. Não, mas o Senhor não falou nada. Não, mas o Senhor, o Senhor, não, mas sabe aquele negócio que você fica cavando? Sim, seria uma teimosia. Seria algo, seria uma obstinação. E olha, que tanto a teimosia ou a obstinação,
ele é um pecado de idolatria. Você entendeu? É um pecado de idolatria. Todo obstinado, ele tem um coração idólatra. Por isso que o pecado de Balaão é conduzir as pessoas aos ídolos. Conduzir à idolatria. Mas nós estamos dizendo de um homem que ouviu o Senhor. Você vai ver as visões que ele tem e você vai ver aquilo que ele proclamou. Meu irmão, é poderoso o que esse homem proclamou. Mas no fim de tudo isso, ele conduzia as pessoas à idolatria. Por quê? Porque era um homem de coração obstinado. Quantas vezes eu vejo isso? Sabe, as pessoas ficam tentando cavar uma aceitação, cavar uma liberação, cavar algo do Senhor. E fica cavando, sabe assim, não, e o Senhor já disse que não é tempo, já disse que não é para fazer, mas você está cavando, você está cavando, você está cavando. Por quê? Porque no teu coração não vai, é isso. E é a mesma coisa de Balaão. Balaão estava cavando uma resposta. Por quê? Porque o coração dele estava obstinado por causa do dinheiro que estava oferecendo, por causa da honraria. Gente, veja só. Quando Balaque envia, ele não vai ser convidado pelos pebinhas. Gente, ele foi convidado pelos príncipes. Entendeu? Aqui eram príncipes com dinheiro. A gente às vezes não consegue mensurar isso. Mas é como hoje, imagina que hoje você, lá na tua casa, porque você, sei lá, porque você é você. E de repente o presidente da República te chama para estar com ele. Ele não te manda um WhatsApp, ele te manda uns 15 prefeitos, governadores e senadores só para ir na tua casa te chamar, dizendo, olha, o presidente está querendo que você vai lá. Você entendeu a situação aqui? O cara diz, rapaz, eu tenho que consultar o Senhor. Mas é que assim, eu tenho que consultar o Senhor. Senhor, deixa. Senhor, deixa. Senhor, deixa. Eu posso ir, sabe o Shurek? Eu posso ir. Deixa, Senhor. E o Senhor diz, não vai. Cara, não vai ser bom. Esse negócio vai terminar ruim. Ele chega, olha, o Senhor não quis. Aí daqui a pouco, no outro mês, chega então todos os senadores, todos os deputados e mais uns 20 prefeitos e diz, cara, o presidente está te chamando. Eu vou consultar o Senhor, mas é aquele negócio do Senhor. Né? Tipo assim, olha a obstinação. A Bíblia diz que foram muito mais príncipes do povo com muito mais dinheiro. E o Senhor diz, cara, é tipo assim, não vai, mas você quer ir? Só fala o que eu te mandar. Mas olha o que acontece no versículo 21. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. E olha o que acontece aqui. E acendeu a ira do Senhor, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montando na sua jumenta, e 2 dos seus servos com ele. Então, veja só aqui, meu irmão. A Bíblia diz que o Senhor disse, vai, então. Mas sabe aquilo que... Eu creio que quem tem filho, quem tem sobrinho, quem tem alguém assim que cuida, já passou por isso. Você fica assim, não vai, não vai. Olha, não vai ser bom. Aí, mas deixa, não, para mim, deixa, vai ser legal, não vou fazer nada de errado. Aí você fala, então, você quer ir? Então vai. A hora que a pessoa vai, meu irmão, isso te dá uma ira. Por quê? Porque você está dizendo que não vai ser bom e a pessoa está teimando. E a pessoa está teimando, a pessoa está teimando, a pessoa está teimando, a pessoa está teimando. Então, a liberação de vai é uma liberação de, tipo assim, cara, você não vai parar de perturbar enquanto você não fizer. Então vai. Mas esse vai não vai. Você entendeu? Sabe aquele vai que não vai?
Quando a gente fala assim, vai, mas você não quer que a pessoa vai, e a pessoa fala, nossa, isso já aconteceu várias vezes, né? A pessoa, apóstolo, não, isso aqui não vai ser bom, meu irmão, isso não vai ser bom. Não, meu irmão, não vai ser bom. Você quer, então faz. Nossa, o apóstolo liberou, estou com a liberação do apóstolo, né? O apóstolo está comigo, né? Então, meu Deus do céu, né? Eu creio que vocês nunca passaram por isso, né? Graças a Deus. Mas você está dizendo, você está mostrando, você tá fazendo, você está tentando abrir a visão e a pessoa está obstinada naquele projeto, porque, segundo ela, o Senhor está conduzindo. E o Senhor está dizendo, cara, não é tempo, não faça isso. Mas a pessoa, ou seja, esse é o contexto de Balaão. Sabe o que me lembra isso daqui também? Isso daqui lembra a questão das cordonizes. As cordonizes, é, quando eles... É, então vai, né? Bom, duro que depois, o interessante nisso daqui é que depois você vai junto, você quebra a cara junto. Por quê? Porque fica como que você validou. Você entendeu? Você validou, porque você disse, vai, então vai. Né? Não, beleza, então vai. Mas esse vai cara, não vai, mas fica como a tua validação. Né? Não, viu? Eu estou validado aqui, ó, o apóstolo concorda comigo, não, o meu pastor concorda comigo, não, Deus concorda comigo. Não, ninguém está concordando com você. Ninguém está concordando. No céu não está concordando, porque já está dizendo que não vai, não faça isso. Mas são as obstinações. O AP autorizou, viu? Tô de baixo. Beleza. É, quando nós vemos eles pedindo carne no deserto, eu não sei quem lembra desse fato, depois aquele lugar fica chamado como o monte da cobiça. Deixa eu só pegar aqui. Ah, aqui. Esse aqui está em Êxodo 16, verso 11. Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, dizendo: Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Verso 13: À tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial pela manhã, jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caiu na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, uns aos outros, disseram uns aos outros: Que é isso? Pois não sabiam o que era. Disse o Senhor: Isso é o pão que o Senhor vos dá comer alimento. E eis que o Senhor vos ordenou: colheita. Deixa eu pegar aqui da parte da cordonizes. Não, aqui não é isso daqui, não. Deixa eu só pegar aqui. Na verdade, é números 11. Está aí, mesmo, números 11.
Então, verso 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e os espalhou pelo arraial quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. 2 côvados, seria em torno de 90 centímetros, quase 1 metro de codorniz. Não, era muita carne. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite, e o outro dia, e recolheu as cordonizes que o menos colheu, teve 10 homens, e os estenderam para si ao redor do arraial. Olha aqui, querido, verso 33. Estava ainda a carne entre os dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu como uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibrote Hatavá, que significa túmulo de cobiça. Veja só, túmulo de cobiça. A pastora Elda colocou aqui, né? Jeremias 7:24. Mas eles nem quiseram saber disso, preferiram fazer suas próprias vontades, continuando com seus maus costumes e agindo baseado no seu coração pecador e rebelde, andaram para trás em vez de ir para frente. Exatamente. Então, onde eu quero chegar aqui com esse estudo, com essa semana? Nós estamos enfrentando os cananeus. Lembra que nós estamos aí nos desligando de nações? E o que seria essa obra dos cananeus? Os cananeus é aqueles que são zelosos por algo, porém eles não têm o coração ligado ao Senhor. É aquilo que o Senhor disse: vocês me honram com seus lábios, porém o coração de vocês está distante de mim. Então eu sou um praticador de mandamentos, de palavra, porém eu não vivo isso. Meu coração está distante. Eu estou mais pegando aquilo que eu estou fazendo para um benefício próprio, ou seja, eu sou zeloso por causa de um coração ele é obstinado, porque por um coração que está querendo alguma coisa, uma aceitação ou algo, muito mais do que honrar ao Senhor. Eu estou mais ouvindo o meu coração do que ouvindo o Senhor, apesar de ouvir o Senhor, entre aspas. Apesar de ter um direcionamento, mas esse direcionamento ele é mais uma liberação por causa da teimosia do que um direcionamento para um filho obediente. Então, Balaão, ele entra nisso. E o ponto que nós estamos vendo Balaão aqui é a cobiça. Então, veja só, queridos. A cobiça e as estratégias de cobiça vai gerar praga no meio do povo. Toda vez que eu entro no monte da cobiça, toda vez que eu sou influenciado pela cobiça, eu vou viver um tempo de praga na minha vida, eu vou viver um tempo de destruição. Então, aqui, ó, preste atenção, irmãos. Às vezes tem guerras que você está passando e você diz: mas o Senhor liberou. Eu fiz pela vontade de Deus. Mas eu quero que você entenda essa vontade de Deus era a vontade soberana de Deus ou já era uma vontade permissiva porque você ficou batendo na porta? Você teve essa vontade permissiva porque você ficou insistindo, 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 e o Senhor já tinha mostrado que não, ou seja, você já foi orientado para não fazer isso, você já teve direcionamento para não fazer nesse momento, e você continua fazendo porque você está obstinado, e você diz: mas é Deus. Normalmente, querido, vai vir uma temporada de destruição e praga, ou seja, as coisas darão errado. Mas você nunca vai entender, você não, né? Essa pessoa nunca vai entender que está dando errado porque você está debaixo do monte da cobiça. Essa pessoa vai perceber que, na verdade, está dando errado por causa do ciúme dos outros. É por causa, ou seja, vai ser sempre por causa dos outros. É os outros que não querem, os outros que estão me perseguindo, é os outros que estão fazendo, é os outros que estão com inveja, é os outros que estão com ciúmes, é os outros que estão tentando me destruir. É sempre os outros. Nunca vai ser uma destruição por causa da idolatria do meu coração. Eu nunca vou conseguir entender isso. E voltando aqui, então, Balaão, ele sela, mas a Bíblia diz que no momento que Balaão
montou naquele jumento, a ira do Senhor se acendeu tentando destruí-lo. E esse é um texto muito conhecido, que a gente vai ver a jumenta de Balaão falando. Né? O anjo se coloca com a espada para matar Balaão, e a jumenta vai começar, então, a desviar o caminho, vai desviando o caminho, vai desviando, ou seja, vai livrando Balaão da morte. Veja, Deus estava procurando matar Balaão. Mas aqui, irmão, você pode perguntar, mas se Deus quisesse matar Balaão, ele não tinha matado? Sim, ele tinha matado. Mas eu vejo aqui como um modo de repreensão. Mais uma vez, o Senhor está dando uma repreensão a Balaão. Vai lá no verso... verso 32. Perdão, verso 31. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Senhor. Verso 31 de Números 22, viu? Números 22, verso 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso. Olha aqui, querido. Mas, Senhor, deixa eu fazer isso. Por que o Senhor não está deixando? Porque o intento do coração não é bom. Ou seja, o fim da obra que essa pessoa está fazendo mais vai prejudicar o evangelho do que realmente edificar. Sabe aquela pessoa que ela está fazendo a obra, mas o fim de tudo que ela fez é desunir a igreja? Acho que você nunca viu isso. Graças a Deus. Eu, nessa longa estrada da vida, eu já vi muito isso. A pessoa começa a querer ter ministério e ela é ungida ou ela começa a fazer parte do ministério, mas o fim desse ministério dessa pessoa, seja na igreja local, ou seja como uma igreja, é mais desunir pessoas, é mais separar pessoas, é mais criar um povo desunido e separado, ou seja, é mais construir uma egrégora do que edificar o corpo. Ela entra para tomar conta de um ministério na igreja local, daqui a pouco aquele ministério está separado da igreja, está separado do corpo, está isolado, está em rebelião. Por quê? Porque o som dessa pessoa, o que sai dessa pessoa, o caminho que essa pessoa está conduzindo, não é um caminho de paz, não é um caminho que leva à vida, é um caminho que leva à destruição, um caminho perverso. Sim? Por isso que nós estamos ensinando isso aqui. Vamos, o teu caminhar, como está sendo? Está sendo em condução de bênção ou você está sendo conduzido a caminhos perversos? A palavra perverso aqui é precipitado, ou seja, agir irrefletidamente. Verso 33. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não soube que estava nesse caminho para opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Você olha para esse cara, meu irmão, você fala: meu irmão, esse cara aqui tem um coração inclinado ao Senhor. Não parece? Ó, então vai, tá bom, mas você quer ir? Só fala o que eu disser. Aí ele vai. A ira do Senhor se acende, porque, cara, o teu caminho não é bom. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, mas eu, como pai espiritual, muitas vezes eu já vi isso. Eu olho e falo assim, cara, mas o teu intento, a tua motivação não é boa. Várias vezes eu já disse isso para as pessoas.
Não, a tua motivação não é boa. Não, apóstolo, não, meu coração está limpo, não sei o quê. Não, mas você sabe que essa pessoa está plantando contenda, você sabe que essa pessoa ela não está com a motivação boa, o coração dela está pautado mais em um nível de aceitação e de realização pessoal do que realmente em fazer a obra do Senhor, mas essa pessoa não entende. Gente, como é triste você lidar com pessoas assim. Eu falo de experiência. Como é triste você lidar com pessoas que estão nesse nível de cegueira. Porque por mais que você esteja falando, por mais que você esteja mostrando, essa pessoa está obstinada a fazer aquilo que ela quer fazer. Verso 35. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão foi, e se foi com os príncipes de Balaque. Veja qual que é a orientação. Só fale aquilo que eu quero que você fale. Por quê? Porque a gente já sabe o fim. O fim, Balaão deu estratégia para Balaque destruir, colocando destruição no meio do povo. Então ele falou coisas que não deveria. Ele deu códigos que não deveria. Ele fez coisas que não eram para fazer. E essa era a birra do Senhor. Cara, na hora que você vê o dinheiro, na hora que você for pressionado, na hora que você tiver naquele momento que o cara vai te pressionar, você não vai aguentar. Você vai dar códigos de destruição. Eu só quero que você fale o que é para falar. Beleza. Verso 36. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins de Arnon e na fronteira extrema. Perguntou Balaque a Balaão: olha aqui, ó, já a pressão aqui. Porventura não enviei mensageiros a te chamar? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque: eis-me aqui perante ti. Acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegou a Kiriate Uzote, e então Balaque sacrificou bois e ovelhas, e deles enviou Balaão aos príncipes que estavam com ele. Sucedeu que pela manhã Balaque tornou a Balaão e o fez subir a Benote Baal, ou seja, aos lugares altos, aos lugares onde ele foi, aos lugares, aos picos altos, aos montes, a uns lugares de senhorio. E aqui, então, captou o coração desse homem. Bem? Balaque tomou Badá e Balaão viu dali a parte mais próxima do povo, ou seja, dos lugares altos. A partir de lugares altos, eles viu todo Israel. A partir do orgulho. E aí, meu irmão, começa a história mais uma vez. E isso a gente deixa para amanhã. Então entenda aqui que todo o pecado de Balaão foi o seu nível de obstinação. Então, mais uma vez, não tenha isso como um estudo, mas tenha isso como uma reflexão. Reflita nas tuas obras. Irmãos, coloque à prova os teus caminhos. Vê se você não está no mesmo caminho de Balaão. Uma pessoa que ouve o Senhor, uma pessoa que é direcionada pelo Senhor, uma pessoa que tem visão, tem dons, tem ministério, mas no fundo está mais motivado e movido pelo, como que eu posso dizer? Pela obstinação do coração, pela cobiça do coração, por sonhos e projetos, e você não está vendo a destruição que está ficando para trás.
Como eu vejo pessoas deixando para trás um monte de destruição, um monte de rasto. E essa seria a palavra, sabe? Um monte de rasto de destruição. Onde ela passa, ela vai deixando só rastro de destruição, mas eu estou fazendo a obra do Senhor. Irmãos, preste atenção. Se você vê esse tipo de situação, eu tenho que ir comigo que 90% dessa pessoa está debaixo de uma cobiça ou obstinação. Ela sai fazendo a obra do Senhor, mas quando ela olha para trás, nada do que ela está fazendo fica em pé. Como assim? Tudo que ela está fazendo, ela vai provocando contenda, intriga, destruição, maldade. Ou seja, ela não consegue retroceder nunca para o lugar que ela começou. Porque todos os lugares que ela está passando, ela está deixando portas fechadas. Ou seja, eu vou transitando de um lugar para o outro, as portas vão ficando sempre fechadas. Nunca as portas vão ficando abertas. Essa pessoa nunca consegue entrar e caminhar, porque as portas sempre estão fechadas. Infelizmente, né, tem muitas pessoas, eu volto com essa validação, onde a gente está até discutindo um caso desse, né, o meu nome ficou tão ruim em uma determinada denominação por causa de uma pessoa que a gente disse não faça, ou seja, uma pessoa que eu sempre estava podando, sempre estava dizendo não, sempre estava dizendo não, mas a pessoa sempre dizia não, eu vou, não é de Deus, não sei o quê, e você sempre falava vai, né? Vai, mas nesse sentido vai e o coração irado, porque a pessoa estava indo, porque estava mais fazendo algo obstinado, e o fim disso, né, eu tenho aprendido um pouco a dizer não. É porque assim, você vai deixando, você vai deixando, você vai deixando, você vai deixando, por causa dessa. Esse deixa, né? Deixa. E a única coisa que a pessoa quer é a validação. Ou seja, às vezes, eu digo agora, eu, Éder, sou queimado em alguns lugares por causa de pessoas que representaram meu nome. Ah, não, mas eu sou filho do apóstolo. E fizeram tanta coisa ruim que as pessoas não querem me ver nem pintada de ouro por causa disso. Porque, não, deixa aí não, porque Deus está falando, porque não sei o quê, aquela coisa toda. E você diz, vai, né? Vai, mas vai pela obstinação, não vai porque eu tenho um coração feliz de te enviar. Eu estou aqui porque se eu disser não, você vai, e se eu disser vai, você vai. Estou tão obstinado, então vai, né? Você quer e vai. Então, eu quero que você pense hoje, que se você consegue retornar aos caminhos que você veio, se você consegue retornar a lugares que você veio, se você consegue sempre deixar portas abertas por onde você passou, ou sempre portas ficaram fechadas e você saiu com muita confusão. Então eu quero que você entenda isso. Eu vou dizer uma coisa aqui. É um monte de orgulho. Eu saí de uma denominação. Eu era pastor de uma denominação e saí. Mas quando eu saí dessa denominação, eu, na verdade, recebi uma orientação do Senhor, recebi uma voz de direção. E eu fiquei 6 meses para poder transitar. 6 meses. Até que eu fiz uma prova ao Senhor, dizendo, Senhor, se é do Senhor isso, o líder, porque eu participava de uma denominação que é uma, como que eu posso dizer, não é uma denominação local, mas é uma convenção, eu era parte dessa convenção. Falei, o líder dessa convenção, o presidente, né, dessa convenção, vai ter que me abençoar. E eu cheguei para essa pessoa e disse, olha, eu recebi uma visão apostólica, eu recebi um chamamento apostólico, e o Senhor disse para eu sair. Essa pessoa olhou e falou, olha, cara, você tem portas abertas. O dia que você quiser voltar, você será bem-vindo. Eu te abençoo. Então,
O que eu quero que você entenda é, às vezes o Senhor nos transita. Sim, eu creio em transição. Mas deixa eu te contar, essa transição é uma transição que vai deixar portas abertas ou é uma transição que está deixando portas fechadas? As coisas que você está fazendo ao longo do tempo está sempre deixando portas fechadas ou você sempre tem portas abertas de amizade? Você consegue pregar em vários lugares, você consegue ministrar, você tem liberdade de transitar entre as igrejas ou você só está em um pedacinho, em pedaços pequenininhos de pessoas que não te conhecem? Porque os que te conhecem você não volta mais. Você entende? O que eu quero aqui é, irmãos, estamos próximo à Páscoa, perdão, a Pentecoste. E Pentecoste, ele é um tempo do selo do Espírito. É como que fosse a validação do Espírito para essas estações, esses próximos 9 meses. Então, quando nós chegamos em Pentecoste, é como o Espírito nos sela. Não pense Pentecoste como o arrepio, como falar em línguas, como fogo, como não sei o quê. Não, Pentecoste não é isso. Pentecoste é a validação. Em Pentecoste, o povo estava no monte recebendo o selo da nação. Em Pentecoste, eles se tornaram nação. Então, Pentecoste é quando o Senhor sela o teu ciclo anual. Ou seja, nós viemos da Páscoa, viemos contando o homem, ou seja, enchendo uma medida de entendimento para que em Pentecoste o Senhor cele, fala assim, cara, tá selado. Esses próximos 9 meses da sua vida vai ser produtivo, você vai gerar. Você entendeu? Então, assim, tá selado. A tua missão para esse ano tá selado. E o próximo ano, vou fazer a mesma coisa. Então, repare se o que você está buscando no Senhor, você vai ser selado como está aprovado pelo Inmetro espiritual, ou se você foi reprovado. Você entendeu? Pentecoste para mim é isso, esse selo de aprovação do Espírito, essa garantia do Espírito que está provado, tá legal, né? Você chegou em Pentecoste não faltando nada. Por isso pense, observe se o teu chamado, o teu ministério, ele está sendo mais provocado por obstinação ou sim por uma motivação correta. Aonde você passa, você deixa rastros de glória. Na verdade, você deixa marcas de glória e portas abertas, ou você deixa rastro de destruição e portas fechadas. Você consegue voltar 2, 3, 4, 5 vezes no mesmo lugar, ou você só vai 1 ou 2 vezes no máximo e depois ninguém mais quer receber você, porque o fruto daquilo que você fez foi mais confusão do que edificação. Pense nisso, que amanhã ou depois nós vamos fazer uma renúncia contra a feitiçaria, porque toda essa obra, motivada por obstinação, é mais obra de feitiçaria do que realmente obra do Espírito Santo. Amém? Que o Senhor te dê sabedoria e te conduza aí com destreza para um tempo de glória em nome de Jesus. Shalom, queridos. Deus abençoe. Pense nisso.